Nós, principalmente nós que estamos ligados ao ensino superior, para além da nossa atividade docente, nós também fazemos investigação, aquela investigação que permite com que haja mais conhecimento médico e que nós consigamos também chegar a novas descobertas de doença, a novas atitudes, a novas ferramentas e novas recomendações para que haja mais saúde de toda a população. Para além da investigação, há muitas outras formas de trabalhar dentro da investigação, seja trabalhar dentro da indústria farmacêutica, que, como vocês viram, permitiu também que este conhecimento, mais uma vez relacionado com a pandemia, que conseguíssemos ter vacinas em tão pouco tempo. Isto são médicos que normalmente não estão ligados, médicos e não só, outros profissionais de saúde, que não estão só, ou alguns deles nunca estiveram até sequer em contacto com doentes, a tratar doentes. Fazem investigação e procuram novas curas, novos métodos preventivos para evitar que haja doença. Ou seja, ser médico hoje em dia não é só, e não se resume só a ir a um hospital e nós sabemos que tratar o doente e o doente curar e ir para casa. Ou seja, é muito mais que isto. Há muitas áreas dentro da medicina, há muitas saídas, para além de ser médico puro e duro no contacto com o doente. Vai depender muito do vosso gosto pessoal, do gosto que vocês têm. Ser médico, não se esqueçam de uma coisa, isto é uma coisa que eu partilho convosco, ser médico implica empatia, implica ter paciência, implica fazer uma coisa que nós chamamos na psiquiatria contra-transferência. Por muito mal que seja o nosso dia ou que esteja a ser o nosso dia, nós nunca podemos descarregar, desculpem a expressão, mas vou simplificar isto no discurso, nós nunca podemos descarregar na pessoa que está à nossa frente. A nossa pessoa que está à nossa frente, e vocês vão ver ao longo de várias situações da vossa vida, mesmo quando há pessoas num atendimento geral e vocês veem as pessoas a disparatar com o funcionário, a solução nunca é responder no mesmo tom, nem elevar no mesmo tom, por muito que isso nos esteja a afetar e a ser injusto da nossa parte. Ser médico é trabalhar isto todos os dias. As pessoas estão num momento de fragilidade e quando estão em contacto connosco, nós temos sempre que fazer contra-transferência. Nunca podemos deixar que a nossa atividade ou que o nosso dia que não esteja a ser tão bom, que passe de algum modo para a pessoa que está à nossa frente. Ou seja, essa pessoa precisa de nós a 100%. Isto não é fácil, isto é uma coisa que exige treino. Para alguns é mais fácil que para outros. Isto também tem a ver com a personalidade de cada um. Há quem o faça socialmente e tenha muita facilidade em fazer esta contra-transferência. Outras pessoas têm que o trabalhar mais um bocado. Mas, na prática, isto são características que um bom médico, seja em qual seja a atividade, seja no contacto clínico com os doentes, seja noutro tipo de atividade, muitas vezes, porque o médico assume a coordenação de cuidados, também é preciso, e às vezes digo-vos uma coisa, estão aqui outros profissionais de saúde, alguns deles trabalham comigo, muitas vezes é mais difícil coordenar as equipas ou falar com os colegas e gerir as emoções uns dos outros do que propriamente gerir os doentes, que certamente muitos deles se revêem nestas palavras. E, por isso mesmo, a comunicação é muito importante. As escolas médicas já começam a ter disciplinas relacionadas com a parte da comunicação e há uma das disciplinas fundamentais na medicina e que muitas vezes nós, quando estamos lá, não percebemos a verdadeira importância, que é a ética, ok? Há uma coisa que nós, enquanto médicos, temos que ter sempre presentes, é a nossa ética, ok? E isso é fundamental, tanto do ponto de vista legal, e essa parte também cada vez mais importante, temos que nos saber defender, temos que fazer o melhor que sabemos com o melhor da evidência disponível, mas também com a maior ética possível, sempre em benefício do doente e nunca em benefício pessoal, ok? Queria fazer alguma questão? Senão isto torna-se assim um monólogo. Muitos parabéns ao Liceu, não é? Não nos podemos esquecer que também estamos aqui a comemorar um aniversário. E também estamos aqui essencialmente por vocês. Ou seja, vou começar por confidenciar-vos que quando eu estava desse lado, eu ainda não tinha escolhido qual era o curso que eu ia tirar. E porquê que eu escolhi o meu curso, que é Ciências Farmacêuticas? O farmacêutico é um profissional que já quando sai da universidade, ele está preparado para exercer funções em diversas áreas, mas é
imensas, e vou tentar dizer-vos algumas. Temos a mais conhecida, talvez seja a farmácia comunitária, a minha farmácia hospitalar, análises clínicas e genética, biotecnologia, industrial farmacêutica, desenvolver, pronto, também um pouco o desenvolvimento de novas moléculas e todas as etapas, e o controle de todas as etapas, seja em termos jurídicos, seja em termos de qualidade. Ficam aptos também para poder integrar já equipas de microbiologia, de parasitologia, micologia, bromatologia, ou seja, já vamos aqui nos alimentos, não é? Isto foi o que me fascinou, ou seja, como tudo isto, todos estes conhecimentos, todos juntos, eu acho que o farmacêutico, de facto, sai da universidade já com uma capacidade gigante, não é? Para poder depois especializar-se onde gostar mais. E eu, neste caso, ou seja, resumindo, o farmacêutico acaba por ser, quando sai da universidade, já um profissional de banda larga, não é? Ele acaba já por ter até uma competitividade no mercado de trabalho relativamente a muitos outros profissionais. Agora, um exemplo, até o meu exemplo. Eu, enquanto estudante, eu fiz uma investigação na área de imunologia. Trabalhei em farmácia comunitária e agora estou em farmácia hospitalar, ou seja, de facto, nós podemos aqui, um pouco também à semelhança do que o Dr. Daniel Beirão também explicou na medicina, nós aqui na farmácia, na área das ciências farmacêuticas, nós podemos especializar-nos, não é, em diversos ramos de acordo com aquilo que, de facto, mais tiver a ver connosco. Eu posso dizer que tanto gostei da farmácia comunitária como da hospitalar, até com uma investigação que eu fiz em imunologia. Penso que a área de investigação pode ser um pouco, da minha pequena experiência, eu acho que depois vocês vão ter aqui presentes os verdadeiros investigadores, mas minha pouca experiência enquanto aluna é podermos chegar ao fim e pelo menos estarmos mais perto de entender que ali, de facto, não vamos conseguir tirar nenhuma conclusão, não é? Felizmente não foi o meu caso e, de facto, foi um trabalho muito árduo, que exigiu muita disciplina, mas, de facto, no final, eu fiquei muito orgulhosa quando vi o meu póster publicado no Congresso Internacional de Imunologia, quando consegui publicar um paper, de facto, numa revista de renome também em Imunologia, mas, mesmo assim, quando terminei o curso, eu quis ir trabalhar para uma farmácia comunitária. Aqui na farmácia comunitária, o farmacêutico, de facto, tem uma proximidade muito grande dos doentes e tem objetivos completamente diferentes de uma farmácia hospitalar. Os farmacêuticos comunitários dão seguimento aos doentes nas suas terapêuticas domiciliárias, como o Dr. Daniel também já referiu, muito importante nos nossos dias são a prevenção das doenças, mais do que depois estarmos a tratar as doenças, e aqui o farmacêutico hospitalar, com a proximidade e confiança que tem com as pessoas e as relações que estabelecem, consegue fazer essa aproximação, consegue educar as pessoas também para que consigam, as que já estão prontas a fazer farmacoterapia, consigam usar também o medicamento em segurança, ao passo que numa farmácia hospitalar, eu tenho aqui atrás de mim parte da equipa também que trabalha comigo diariamente, o farmacêutico já está integrado numa equipa multidisciplinar, onde o foco mantém-se no doente, mas aqui as exigências do farmacêutico são outras, não é? Ou seja, nós aqui controlamos o doente durante todo o processo dentro do hospital, seja para fins de diagnóstico, seja no bloco operatório, seja no internamento. E aqui o que é que nós vamos querer de um farmacêutico? Nós vamos querer que ele saiba definir muito bem a política do medicamento do hospital, de forma a termos terapêuticas seguras e o uso racional do medicamento, sempre no final a pensar na segurança do doente, na segurança e na racionalidade com que temos que olhar para os fármacos, não é? Nós vamos querer que também, lá está, com os outros profissionais consigamos dar ao hospital todos os fármacos, não é, que necessitam nas terapêuticas e dar ao doente a possibilidade de ter as terapêuticas mais inovadoras. E depois o farmacêutico vai ter ainda de conseguir fazer a gestão dos fármacos dentro do todo o hospital, vai ter de fazer a sua aquisição, a sua correta aquisição, a sua correto armazenamento e distribuição,
E no final, quando o fármaco chega ao doente, o farmacêutico vai ter que fazer a sua monitorização e vai ter que, de facto, promover a melhoria necessária e adequada e fazer as intervenções junto dos outros profissionais que forem necessários para que, de facto, o doente, no final, tenha o medicamento certo, na dose certa e no tempo certo. Outro papel também muito importante aqui é que o medicamento, ao contrário da farmácia comunitária, não é? O medicamento não sai com o doente, o medicamento fica connosco. E antes de ser administrado aos doentes, o medicamento fica ainda com outros profissionais. E aqui cabe aos serviços farmacêuticos e ao farmacêutico conseguir gerar toda a informação necessária e garantir que todos os profissionais tenham a informação necessária para que quando o medicamento chega ao doente, não só, como eu já referi, seja um medicamento certo, mas também que ele seja ainda, que tenha sido bem conservado para garantirmos que não há nenhuma interferência depois na análise que nós vamos ter dos dados que vamos recolher dos doentes. O farmacêutico hospitalar também tem de ser capaz de montar todo um circuito de medicamento experimental e garantir que tudo acontece, não é, conforme é o previsto, de forma segura. E depois, dentro dos hospitais, também vamos ter terapêuticas muito especiais, que é terapêuticas, por exemplo, em oncologia, onde aqui nós já temos os farmacêuticos também a ter outro tipo de cuidados e outro tipo de instalações também necessárias para podermos prestar estes cuidados de saúde dentro de um hospital. Dentro da minha experiência, como também já disse, eu acho que tudo o que eu fiz eu gostei bastante. Se me dissessem, olha, agora saltavas para uma farmácia comunitária, se fosse só por também me conseguir sentir realizada lá, sentiria-me realizada lá, mas claro que agora tenho uma equipa, trabalho com uma equipa de profissionais excelente e por isso ficaria, mas eu adorei e adoro ciências farmacêuticas e o mundo das ciências farmacêuticas que é infindável. Muito boa tarde a todos. Pronto, eu vou tentar ser o mais breve possível e se calhar tentar desmistificar um bocadinho o que é ser enfermeiro. Provavelmente, na maioria da cabeça de vocês, ser enfermeiro é fazer pensos e dar injeções. É uma parte de ser enfermeiro, é isso, mas é muito mais para além disso. É gostar de pessoas, é saber comunicar com pessoas, é gostar de trabalhar em equipa. Não é possível ser enfermeiro se vocês não conseguirem trabalhar em equipa. E quando falo de trabalhar em equipa, é trabalhar com outros pares, ou seja, com outros enfermeiros, e saber trabalhar com outros profissionais da área da saúde, nomeadamente médicos, farmacêuticos, nutricionistas, etc., fisioterapeutas, toda uma vasta área que compõe os hospitais, os centros de saúde ou até mesmo as outras instituições de saúde. Portanto, eu diria que vocês, se gostarem de comunicar, se gostarem de ajudar pessoas, se gostarem de trabalhar em equipa, se calhar a enfermagem é uma boa opção para vocês. O curso de enfermagem é um curso muito prático. Eu gostei muito de fazer o curso. Eu, quando estava na vossa posição, sabia que queria ir para a área da saúde, não sabia concretamente que ia para a enfermagem. Só no 12º ano é que eu optei mesmo por ir para a enfermagem. E quando entrei no curso, de facto, gostei muito da experiência do curso. É um curso muito prático, não é fácil, é preciso estudar, é verdade, como provavelmente todos os cursos serão, mas a componente prática que tem o curso ajuda de uma forma muito precoce no curso a nós termos uma percepção do que é realmente ser enfermeiro. Provavelmente, ao contrário dos outros cursos, têm essa experiência um bocadinho mais tarde, alguns deles provavelmente só no fim do curso. Nós, como temos uma vertente muito prática e logo numa fase inicial começam os estágios a nível da comunidade, da enfermagem da comunidade e a nível hospitalar, isso permite-vos ter uma realidade mais concreta do que é a profissão em si. A profissão tem algumas vantagens, tem desvantagens, como provavelmente vocês sabem. É uma profissão que atualmente não é muito reconhecida a nível social. O salário é mau, portanto, se vocês estão à espera de ir para uma profissão para a enfermagem para ganhar muito dinheiro, não é.
não é uma profissão que seja bem remunerada, e quando digo bem remunerada, não é bem remunerada para a responsabilidade que nós temos e para a carga horária que nós temos e para o tipo de trabalho que temos, que é, nomeadamente, trabalhar por turnos, abdicar de fins de semana, abdicar de feriados, e, portanto, é uma profissão que aqui em Portugal é muito mal paga. Por isso é que muitos enfermeiros estão cada vez mais a emigrar, precisamente por isso, porque o reconhecimento que existe na enfermagem em Portugal, neste momento, é mau. Provavelmente somos dos países a nível europeu que têm uma das melhores formações em enfermagem, não só a nível europeu, mas também a nível mundial. Os enfermeiros portugueses são muito bem reconhecidos lá fora e provavelmente se vocês tiverem a pensar em ir para a enfermagem, se calhar têm que começar também a pensar, em sair do país, porque provavelmente vão ter melhores condições de trabalho, melhor reconhecimento, melhor remuneração do que aqui em Portugal. Mais aspectos. É claro que não tem só aspectos negativos, a profissão tem muitos aspectos positivos. É muito bom chegar ao fim do dia e saber que conseguimos fazer a diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma criança. A enfermagem é uma profissão que, tal como a medicina e como outras, acompanha desde a conceição até à morte. É preciso, por vezes, algum esforço, alguma capacidade de poder lidar com as vossas próprias emoções, tal como aquilo que o Dr. Daniel falou. Muitas das vezes nós temos que nos saber controlar para poder estarmos ao nosso melhor quando estamos a tratar de pessoas, sejam elas doentes ou saudáveis, porque a enfermagem não é só também tratar de pessoas doentes, tem também muita vertente e provavelmente o futuro da enfermagem também vai passar por aí, que é a prevenção da doença. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Isto deixa... Não, está a funcionar. Antes de mais, alguém está a pensar em ir para a fisioterapia? Pois, eu acho que não deve haver muitas questões, não é? Pronto, ok. Ora bem, a fisioterapia é um curso técnico da parte da saúde. É um curso muito prático, é um curso em que a fisioterapia é reabilitação motora. E eu sou suspeita, não é? Mas é um curso fantástico em que a gente vê, tal como a enfermagem, não é? Que vê o progresso do paciente em si. A fisioterapia é uma ideia concebida em que, eu estou mal das costas, preciso de fisioterapia. A fisioterapia é muito ambígua, tem muitas áreas, como a doutora tinha aquelas palavrões que me disse, são pequenas técnicas que nós associamos na fisioterapia. Tal como a parte do tratamento, temos a parte preventiva, que também não está muito ainda divulgada, não é divulgada, pronto, associa-se mais a fisioterapia ao tratamento mesmo, mas a fisioterapia, o que é que eu vos posso dizer? Quem gostar de trabalho físico, trabalho de terreno, a proximidade com o paciente é fisioterapia. Quem gostar da intervenção, do toque, é fisioterapia, ok? Também há quem tenha por base a licenciatura em fisioterapia e depois vai para as áreas, como dizia a doutora Emma, da investigação. Não tem diretamente que estar no trabalho de terreno. Pode ir para a área da investigação. Não é o meu caso, a experiência que eu tenho é a experiência clínica, a experiência de terreno, de várias áreas, desde dos 0 anos, como dizia aqui o enfermeiro, até aos 100, podemos dizer. No meu caso pessoal, eu gosto muito da geriatria, gosto muito da parte, dos mais velhinhos, idosos, e gosto também especialmente da dermatofuncional, que é a parte da área da estética, em que eu agora não estou muito no terreno, na parte da estética estou mais no exercício terapêutico. O que é o exercício terapêutico? São exatamente aqueles exercícios que vocês ouvem dizer, estou a fazer pilates, faz muito bem. Isso é uma maneira de nós fazermos fisioterapia numa parte e exercício terapêutico, tanto na prevenção como no tratamento. Ou seja, é um curso muito dinâmico, é uma área muito dinâmica, estão sempre a aparecer novas técnicas
e nós temos uma autonomia muito grande de ver com o paciente, de trabalharmos o mesmo problema de muitas maneiras, muitas. Também idealmente trabalhamos em equipa em contexto hospitalar, que não é o meu caso neste momento, é o contexto clínico, é diferente, mas em contexto hospitalar trabalhamos em equipa multidisciplinar, com médicos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com isto, a parte técnica de saúde, há muita parte técnica. Dentro da própria fisioterapia, reabilitação motor, ou seja, tudo o que seja movimento, é fisioterapia, mas há imensas áreas. Intervenção, fisioterapia respiratória, fisioterapia cardíaca, preparação pré e pós-parto, reabilitação desportiva, que eu vou confessar que é uma área que eu não gosto. E então, desporto de alta competição, então é que eu não gosto mesmo. Pronto. Ainda bem que não gostamos todos do mesmo, não é? E há imensas áreas. É um curso muito técnico, muito trabalhoso, muito prático, mas pronto, também tem as suas cadeiras que não são tão práticas, não é? Mas é um curso que no primeiro ano nós vemos logo se nos identificamos ou não. Quem estiver na dúvida, porque vamos logo para o terreno, e eu acho que isso é uma mais-valia deste próprio curso. Ou seja, no terreno nós vemos, identificamos, não identificamos, gostamos, não gostamos. Tenho um conselho a dar-vos. Quem está na área da saúde, temos que pensar sempre. Nós trabalhamos com seres humanos e para seres humanos. Por trás de um paciente, por trás está sempre uma pessoa. E então a nossa parte humana é muito importante. E não tenham medo de dizer, olha, vão o primeiro ano e não se identificam com o curso. É melhor não se identificarem e terem essa capacidade de dizerem não é isto que eu quero, do que propriamente estarem a arrastar uma decisão que depois mais tarde ou vão tomar essa decisão ou pronto, não vão ser tão felizes na profissão que escolherem, principalmente na área da saúde. Na parte prática, ou seja, no campo, no terreno, na parte de investigação, podem gostar da parte da saúde e não têm aquele contacto tão direto com os pacientes, com as pessoas. Glória disse, sou dentista, já me formei há muitos anos, há 22 anos, e portanto, quando me fizeram este convite, eu tive cuidado de entrar em contacto com colegas meus muito mais novos, que me explicassem como é que está o curso organizado agora, porque eu tirei o curso antes de Bolonha, portanto não tem muito a ver com o que está agora. E então sei que neste momento o curso que era na minha altura de 6 anos, agora está organizado em 5. Os 3 primeiros anos são essencialmente teóricos, em que há anatomias, fisiologias, muita parte de química, e os 2 últimos anos são essencialmente práticos. No caso da minha faculdade, penso que no caso das outras também, mas no caso da minha faculdade, há clínicas mesmo e são atendidos mesmo doentes. Esses doentes chegam lá das mais variadas formas, é uma clínica como outra qualquer. As pessoas podem ir lá marcar consultas, a vantagem é que são consultas mais baratas, não é? Portanto, nós, na minha faculdade, na Universidade do Porto, atendíamos muitas pessoas de meios muito carenciados, portanto, tínhamos uma visão quase catastrófica da dentição humana, mas isso serviu-nos de muito e preparou-nos bastante para o que nós íamos enfrentar. Hoje em dia, graças a uma melhor educação, uma maior atenção da parte dos pais, cada vez há pessoas com a dentição tão má como eu via no início, mas ainda aparece muita desgraça. A medicina dentária é um curso, os profissionais estão a dar os primeiros passos agora no Serviço Nacional de Saúde, portanto, agora estamos a começar a ver médicos dentistas em centros de saúde, médicos dentistas em contexto hospitalar, hospitais públicos, porque hospitais privados já existem há algum tempo, e, portanto,
já é cada vez mais uma área que está mais acessível à população em geral. Para além disso, o nosso governo estabeleceu há mais ou menos 15 anos o plano, uma coisa que vocês todos devem conhecer, que é o cheque dentista. Eu posso dizer que eu aderi, se não foi no primeiro ano, foi talvez no segundo ano em que eles começaram a existir, e, portanto, eu agora tenho noção de que, de facto, está a resultar, porque eu atendo meninos que já nasceram no cheque dentista. Portanto, e sei que eu já não vejo o que eu via há 15 anos atrás. Já não me aparecem crianças em que nós temos que partir logo para extrações de dentes, que é muito mau, é muito angustiante da nossa parte, porque sabemos que a partir dali temos que partir para outras soluções que nunca são muito agradáveis. E agora não, portanto, é bom, tal como o Dr. Daniel disse, a medicina é cada vez mais uma medicina preventiva, a nossa área também, é esse o nosso objetivo. Dentro da medicina dentária, na nossa ordem, nós temos neste momento 4 colégios de especialidade. Cirurgia oral, ortodontia, que é a parte, como quase todos devem conhecer, dos aparelhos dos dentes, de corrigir a posição dos dentes, odontopediatria, que são, no fundo, médicos dentistas generalistas, mas vocacionados para as crianças, porque as crianças são um grupo muito específico, com necessidades muito especiais, e a dentição de sigla, que nós chamamos a dentição de leite, não tem nada a ver com a definitiva, a maneira como se trata não tem nada a ver e, portanto, existe essa especialidade. Existe também, portanto, cirurgia oral, odontopediatria, ortodontia e agora está a falhar, oclusão. Para além, oclusão é a especialidade que trata da correta articulação, não é a posição dentária, não é pôr os aparelhos, é articulação da arcada inferior com a arcada superior, que nos poderá trazer alguns problemas de patologias da articulação temporomandibular, a articulação que é, portanto, a mandíbula com a maxila, que origina uma série de problemas que nos dores de cabeça, enxaquecas, e que muitas vezes os pacientes andam em neurologia, vão ao médico de família, vão até que chegam realmente a um médico dentista de oclusão. Para além destas 4 especialidades que estão inscritas na ordem, existem muitas outras áreas mais específicas. A mais conhecida neste momento talvez será implantologia. É uma área que está num crescimento muito grande, muito rápido. Mas isto tudo para dizer o quê? Nós, quando nos formamos, somos médicos dentistas generalistas. Cada vez mais nós temos, a sociedade empurra os jovens médicos dentistas para irem para uma determinada área. Mas nós estamos aptos a trabalhar essencialmente em quase todas. Isto para dizer o quê? Para dizer que um professor meu, quando eu estava praticamente a terminar o curso, em jeito de despedida, disse-nos uma frase que eu nunca mais me vou esquecer. Disse-nos, tão importante como vocês conhecerem as vossas capacidades, é vocês conhecerem as vossas limitações. E nós temos que saber até onde devemos ir e onde é que nós temos que passar um colega nosso. Nós temos que saber daquilo que somos capazes ou aquilo que, bem, é melhor eu não mexer aqui, é melhor eu passar alguém. Portanto, isto para dizer que a medicina dentária é também uma área multidisciplinar, é cada vez mais uma área multidisciplinar. E, durante anos, os médicos dentistas trabalhavam sozinhos, no seu buraco, passando a expressão, e faziam de tudo sozinhos. Não. Hoje em dia, cada vez mais precisamos de colegas nossos, até porque nós não tratamos só dentes, como os outros convidados disseram, nós tratamos pessoas. Nós temos que ter realmente muita empatia para com a pessoa que está ali à nossa frente. No meu caso em particular, a frase que eu mais ouço é: eu detesto dentistas, eu detesto agulhas, não me vai fazer magoar, pois não?
por favor, dê-me o spray da anestesia, faça o que quiser, mas eu quero esquecer que estou aqui, portanto, 80%, 90% é medicina dentária, 20% a 10% é psicologia. É estar ali com calma, ouvir o que eles têm para dizer, colocar-nos no lugar dele. Eu não sei se às vezes sou dentista, se sou padre, se sou psicóloga, mas eu ouço de tudo, mas também é isso que nos enriquece. Essa é a parte que torna as consultas mais enriquecedoras. Chegamos a casa completamente estourados, mas chegamos a casa mais ricos, porque podemos realmente fazer a diferença na vida de alguém. Aquela consulta até pode não ter corrido tão bem, mas pronto, sabemos que o miúdo saiu dali sem tanto medo, na consulta seguinte vai correr melhor de certeza. É muito bom nessa parte, mas, como eu estava a dizer, nós temos que ter a noção, e eu acho que se alguém quiser ir para a medicina dentária, que de facto é bom especializarmos numa determinada área, é bom tornar-nos bom numa determinada área, mas também é muito bom trabalharmos em equipa. Eu, neste momento, tenho dúvidas, sou médica dentista há 22 anos, mas todos os dias tenho dúvidas, vou ter sempre dúvidas e peço ajuda e trabalho com colegas meus e isso é que me enriquece também, porque as experiências dele ajudam a mim, a minha experiência certamente ajudam todos os meus colegas que às vezes também me pedem opinião e, portanto, este intercâmbio é o que torna isto melhor. Pronto, basicamente. Espero ter ajudado. Por isso, eu sou advogada, neste momento estou a trabalhar na área de recursos humanos e daí tenho lidado com todos estes profissionais de saúde. E há uma coisa que eu vos posso dizer, todos estes profissionais de saúde são profissionais que eu passei a admirar ainda mais, porque efetivamente são profissionais de entrega. Como todos eles disseram, lidam com pessoas, e grande parte da profissão, para além da parte técnica, claro que todos têm que saber, existe esta parte de lidar com pessoas, de gostar, de entrega, para além de que não têm horários. E eu, daquilo que conheço, quase nenhum deles sai à hora que deveria sair. E muitos deles devem levar para casa, muitas vezes, muitos problemas e questões e dúvidas na cabeça, se fizeram melhor, se por isso... Em qualquer profissão, seja de que área for, nós temos que chegar a casa e saber que demos o nosso melhor. Podemos ter ajudado melhor, pior, mas temos que ter dado o nosso melhor. E esse é o mais importante. Todas as profissões têm coisas más, todas as profissões têm coisas boas, por isso nós temos que nos sentir realizados, porque passamos grande parte da nossa vida, 8 horas no mínimo do nosso dia, são passados a trabalhar. Por isso é que é muito importante esta vossa escolha. Por isso coloquem questões, dúvidas, agora ou depois. Nós estamos totalmente disponíveis, mesmo depois. Se quiserem encaminhar, os professores encaminham-nos, mas não deixem de colocar as questões, está bem? Vocês têm aqui uma oportunidade enorme de colocar questões práticas, de colocar dúvidas, porque esta não é uma decisão fácil, está bem? E eu vou começar já a colocar uma questão, que se calhar eu acho que vocês têm esta questão de perguntar ao Dr. Daniel, em termos de curso, porque eu acho que eles têm todos muita ideia, que é o curso de medicina, são os 6 anos e tornam-se médicos e já está. E não é bem assim, não é? Pronto, se calhar explicar um bocadinho este percurso que eles têm que fazer, caso escolham a medicina. Tenho que tirar aqui outra vez. Ora, obrigado pela pergunta. Não vos vou desanimar, vou tentar. O curso de medicina é um curso muito trabalhoso, se todos vocês já devem ter bem esta noção. É um curso de 6 anos, mas que chegamos ao fim e no papel somos médicos, mas no papel só, ok? Aquilo que eu digo aos meus alunos, e eu tenho alunos do 2º, do 4º e do 6º ano. Os meus alunos do 2º ano, que alguns são mais velhos que vocês, 2 anos, 3 anos, passaram pelo 1º ano
que é um ano muito teórico. Aliás, os 3 primeiros anos são anos muito teóricos. E chegam ao segundo ano com a ideia romântica da medicina. Alguns deles com a ideia que vão ser todos milionários. Alguns deles vão ser, mas não todos, ok? E alguns deles vão ser desempregados, ok? Não tenho esta noção e isto é importante e vocês já começaram a ver, certamente, desde há 3, 4 anos para cá, que as vagas de medicina já não são as primeiras a ser preenchidas. Isto tem a ver com o retrato da sociedade de se estar a perceber que efetivamente isto é uma realidade. O desemprego médico vai acontecer, já acontece, mais ou menos camuflado, principalmente pelas saídas e pela facilidade de saídas para as outras áreas que eu vos falei no início, ou seja, não só a atividade assistencial, mas para as outras atividades que conseguem ter. Mas respondendo à questão em concreto, ao fim de 6 anos vocês são médicos no papel. No seguir aos 6 anos vocês têm um ano comum, um internato do ano comum, que é um ano de prática tutorizada geral, em que passam por várias especialidades, no fundo para tentarem perceber um bocadinho qual a especialidade que mais se adequa a vocês. Nem todos têm que fazer o internato do ano comum, só fazem se quiserem, atualmente é assim que funciona. Podem ficar médicos generalistas, que eu desaconselho, a probabilidade de serem desempregados é maior, a não ser que se dediquem a uma ou outra das atividades que eu falei, seja investigação, seja trabalharem na indústria, no fundo vão se especializar noutra área que não seja a atividade clínica. Se a vossa atividade for, o seu intuito for que seja uma atividade clínica, pois bem, espera-vos pelo menos mais 4 anos de estudo, ou seja, já vamos com 6, mais 7, mais 4, a 6 anos, ok? Dependendo de ser cirúrgico ou não. Ou seja, as especialidades no mínimo têm mais 4 anos em cima, por isso vocês são médicos, vamos chamar assim a sério, ou quase aos 30 anos, ok? E mesmo aí, vocês ainda não são, ou não têm todo o conhecimento, aliás, nunca vão ter, ok? A profissão médica é uma profissão que exige um conhecimento e uma entrega muito grande fora do horário laboral. Somos dos poucos países na Europa em que a investigação e a formação médica não faz parte do horário de trabalho. Quero com isto dizer que tudo o que vocês têm que fazer, saber, a vossa entidade patronal, parte do pressuposto que vocês já o prepararam em casa, fora das vossas horas de trabalho. Claro que vos dizem, e nas notícias vos dizem que quando há um prémio de investigação, aparece o hospital, aparece os vossos pares, mas aquilo normalmente é tudo feito fora do horário de trabalho, ok? É uma coisa que vai ser revista, que está a tentar ser revista, mas atualmente é fora do horário de trabalho. Exige muita dedicação, exige, como a doutora Catarina disse, muitas horas extra-horário. Muitas vezes nós, como lidamos com pessoas, não podemos despachar as pessoas. O nosso horário não é das 9 às 5, o nosso horário é muitas vezes às noites, e muitas vezes aos fins de semana, e fora tudo o que não é tangível muitas vezes, não é palpável, que é o nosso telefone toca muitas vezes e não é só para os nossos familiares. E ou vocês gostam muito do que fazem, ou efetivamente isto passa a ser uma carga de trabalho, uma carga de ocupação que mais cedo ou mais tarde vocês não aguentam e pronto, nós os médicos também ficam doentes e a saúde mental na medicina, o burnout médico, foi feito até um estudo de ordem dos médicos há 2 anos, antes do Covid, em que efetivamente o burnout médico era muito grande e nós até tínhamos consultas de psiquiatria para colegas propositadamente dedicadas a este tema do burnout, porque isto é bonito, é romântico, a visão romântica da medicina é espetacular quando nós gostamos daquilo que fazemos e que, como a doutora Catarina dizia, nós passamos muito tempo ligados à nossa profissão. E se nós não gostarmos muito do que fazemos, acreditem, é muito, muito pesado, porque são muitas horas, são muitos problemas, muitas vezes são problemas gravíssimos. Vocês devem imaginar
ou devem ter uma ideia que, por exemplo, transmitir uma má notícia de uma doença gravíssima, ou dizer a um doente que o tratamento dele terminou e que agora vai passar a ter cuidados paliativos e que não há nada a fazer, vocês percebem que isto não há propriamente um botão de desligar, não é? Nós depois, quando vamos ter com as nossas famílias, não chegamos ao carro, não fechamos a porta do consultório, não chegamos ao carro e não é como se nada fosse, não é? Obviamente que não é. Claro que isto exige também uma grande aprendizagem, exige uma grande capacidade de conseguir separar, porque da mesma forma que fazemos contra a transferência com os doentes, também temos que fazer com a nossa família, não é? Porque a nossa família também não tem culpa de que nós tenhamos tido um dia em que tivemos de dar 2 ou 3 más notícias. Por isso nós vivemos num clima de contra-transferência recorrente, seja em casa ou seja no consultório, porque é a única forma também de nós conseguirmos ter alguma sanidade mental. Isto não é para vos assustar, antes pelo contrário. A medicina, a saúde em si é a coisa mais gratificante do mundo. Posso-vos dar um exemplo da semana passada. Tive um doente que marcou uma consulta comigo simplesmente para agradecer a mim e ao enfermeiro que o tínhamos transportado de urgência em pleno período pandémico, em abril de 2020, quando ninguém sabia bem o que é que isto era o vírus, que o metemos numa ambulância e o levamos ao cateterismo a Braga, depois de comunicarmos com o CODU, que é a emergência médica, e de falarmos com a colega de cardiologia, que estava de prevenção no cateterismo. Ou seja, o doente marcou a consulta simplesmente para agradecer estar vivo e por nós não o termos chutado na altura em que estava tudo fechado, em que toda a gente tinha medo do que era o vírus. Isto vale mais qualquer ordenado, como vocês devem imaginar. Pronto, e por isto nós trabalhamos. Pronto, o doente não tinha nenhum problema, tinha a patologia dele orientada, mas como podem ver, e isto aqui volta a falar também do trabalho de equipa, ele não me veio agradecer a mim, ele veio-me agradecer a mim e ao enfermeiro que foi comigo, no caso, o enfermeiro que trabalha connosco, não é o enfermeiro Nuno, mas é o enfermeiro João, que também trabalha nos cuidados intensivos, e a consulta foi simplesmente isso, passado um ano, ou seja, isto é a visão romântica, isto é aquilo que nos faz ser profissionais de saúde e acreditem mesmo que em termos de gratidão, em termos de honorário, este é o honorário não financeiro, mas que quando vocês começam ou quando sentem isto, acreditem que é mais-valia e é aquilo que nos faz mover no dia-a-dia. Acho que respondi à sua questão. Não sei se há mais alguma questão dirigida à parte médica. Sim, a parte da dermatofuncional, que é todo um aparelho que não é para, pronto, tudo que seja tratamento de pele, tudo que seja a interação do tratamento das células da pele, nós conseguimos, através da reabilitação, trabalhar essas mesmas manipulações. Na parte da estética aplicamos não só a parte manual, como tudo técnicas manuais, mas com a aparatologia. Claro que, idealmente, com a medicina estética, ou seja, com médicos da parte da medicina especializados em medicina estética e nós técnicos especializados em dermatofuncional, ou seja, é mesmo uma especificidade da parte da fisioterapia. E tudo que seja, pronto, não técnicas invasivas, lá está, porque nós, a enfermagem sim, técnicas invasivas e medicina, obviamente, mas nós, fisioterapia, tecnicamente não temos permissão para fazer técnicas manipulativas invasivas, ou seja, tudo que seja introdução com um instrumento, nomeadamente agulhas, dentro do organismo, mas tudo que seja através de movimento, podemos fazer. Respondi? Ok. Já agora, não sei. Se alguém tem mais alguma questão para mim? Não, ninguém está interessado na fisioterapia. Ora, como eu disse, o curso de medicina é um curso muito trabalhoso, mas acho que, e eu vou dar aqui a minha experiência também como médico da Universidade do Porto, porque tenho muitos alunos do primeiro ano de todas as faculdades, seja da Faculdade de Engenharia, seja da Faculdade de Economia, Faculdade de Letras, todos recorrem à minha consulta. E posso-vos dizer que o choque entre o secundário e o choque do ensino superior é grande,
principalmente pela metodologia, porque estes professores maravilhosos que vocês têm no secundário são maravilhosos no ensino superior, só que há um grau de responsabilização maior, vocês acabam por ir para a um outro nível em que vocês têm que ter uma autorresponsabilização maior. Ou seja, esta paternalidade que vocês estão habituados a ter, em que o professor se preocupa muito convosco e com o vosso trabalho, ela existe no ensino superior, mas já pressupõe que vocês têm um ritmo de trabalho, um ritmo de estudo, uma autonomia diferente. Por isso isto é um bocadinho transversal, e dou-vos a minha experiência, isto é um bocadinho transversal, seja qual for o curso. O que é que eu quero dizer com isto? Vou relativizar a questão. Ou seja, não é diferente dos outros cursos o curso de medicina, ok? É um choque grande, sem dúvida. Agora, quem tem bons métodos de estudo, quem tem uma boa capacidade e bons hobbies, é importante as pessoas não se centrarem só no estudo, ok? Há aquele mito de que o médico é marrão. Não, divertem-se bem, acreditem. Agora, é importante que saber o tempo que cada uma das coisas deve ocupar. Obviamente que se eu tenho trabalho para fazer e se tenho que estudar, obviamente que se calhar vou ter que estudar primeiro e depois vou-me divertir a seguir, mas dá tempo para tudo. O grau de dificuldade, como disse, e que nós muitas vezes assistimos, às vezes é mais um bicho-papão que outra coisa. Também posso dar a experiência de contactar com os colegas. Nós, como somos poucas faculdades de medicina, nós também que acabamos por poder contactar com todas elas, com colegas de todas elas, não são muito diferentes umas das outras. Umas com um ensino um bocadinho mais clássico, outras com um ensino um bocadinho mais moderno, vamos chamar assim, mas todas elas a adaptar-se e a convergirem num ensino mais ou menos idêntico. Todas elas, mesmo as clássicas, já começam a convergir para uma parte mais moderna do ensino, e as modernas a perceberem que não dá para modernizar tudo e há coisas que têm que ser clássicas, nomeadamente o ensino. Há que estudar nos primeiros anos, porque efetivamente sem estudo não se consegue saber muito da matéria que é importante para a formação médica. Não é um curso que haja grande taxa de não conclusão, ou seja, a grande parte, perto de 90 e tal % dos estudantes terminam o curso. 80 e tal terminam, e estes dados até estão mais ou menos atualizados, cerca de 86, acho que é assim o último estudo que havia na nossa faculdade. 86 até terminavam nos 6 anos previstos. Muitos não terminam porque, entretanto, as mulheres engravidam, entretanto, tiveram algum percurso de vida, ou adoeceram, isto acontece, e não é muito comum repetir o ano ou ficar para trás nos cursos de medicina. Não é? Isto é quase um mito. As pessoas acabam sempre por fazer o curso mais ou menos de forma correta. Primeiro porque os vossos pares têm mais ou menos o mesmo ritmo de estudo que vocês têm e uns puxam pelos outros. Vocês criam amizades para a vida na Faculdade de Medicina, porque é um curso muito longo, são 6 anos a conviver com as mesmas pessoas, e nesse aspecto vocês acabam por ter um espírito de camaradagem, uns juntos aos outros, com os resumos, os professores também estão disponíveis para vos ajudar. Por isso, acho que é um bocadinho o mito a não conclusão, ou o medo, o receio de não acabar o curso. Eu volto um bocadinho à questão que eu respondi há bocadinho. Os 6 anos são apenas o começo do estudo, ok? Claro que depois é muito gratificante, porque a partir do 6º ano começam a ser remunerados e estão a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, e a sociedade às vezes até não percebe bem qual é o papel do médico interno, o que é um interno de especialidade, acham que às vezes é um estagiário. Não é verdade, ok? O médico interno é um médico que está em formação especializada. É um médico que já é generalista, é um médico que já tem a sua formação geral completada, mas que está a completar o seu internato de formação específica. E isso apenas quer dizer que ainda continua em formação. Mas muitas vezes nós terminamos a especialidade e ainda há subespecialidades. E depois, dentro das especialidades, ainda há técnicas que cada um vai desenvolver e vai aprimorar. E muitas vezes só se é um especialista numa determinada área, aos 30 e tal anos, é que atinge o pico da carreira. Por isso, é um bocadinho
mito, a resposta é um bocadinho mito, a dificuldade, é um bocadinho a estratégia, e as estratégias diferem de cada um. Vocês melhores que ninguém conhecem-se a vocês mesmos. Eu tenho amigos que estudavam pela noite dentro, e isso resultava para eles, e durante o dia passavam o dia a ver televisão e divertiam-se, iam fazer tudo, e depois à noite é que faziam noitadas e era isso que resultava para eles. E foi assim que conseguiram fazer o curso, e é assim que eles, mesmo quando têm que estudar para algum exame, é assim que eles funcionam. Há quem estude durante o dia, há quem estude melhor de manhã, há quem estude melhor à tarde. O método de estudo e o método de aprendizagem de cada um é o mais importante, sendo que o grande teste que vocês têm na medicina não é propriamente os testes que vocês fazem ao longo da vossa carreira, não é o teste no final da vossa especialidade, não é o teste no final, é o teste do dia-a-dia, quando o doente se põe à vossa frente e vos tem uma questão e vocês não souberem orientar, ou não souberem como é que vão prevenir a doença, ou não souberem como é que vão tratar o doente, acreditem, isso é pior do que não saber responder a um teste, porque aí vocês vão ter que estudar mesmo e vão ter que, e não vão gostar do sentimento de não saber responder no momento ao doente. Por isso é que eu digo isto, a medicina é um teste contínuo, é uma aprendizagem contínua, é uma medicina sempre muito baseada na evidência, mas essencialmente mais do que medicina baseada na evidência, nós agora falamos de medicina que acrescente valor ao doente. Por isso, eu tenho que fazer tudo que seja melhor para o doente, e isso às vezes implica também perceber um bocadinho as vivências do doente, saber o grau de literacia com que ia cultuar a nossa comunicação ao doente. Por isso, muito mais do que simplesmente estudar para testes ou estudar para... Pensem sempre que num curso de medicina vocês vão ter que ter conhecimento, vocês estão a estudar para vocês mesmos para responderem ao maior teste que é depois o dia-a-dia a vossa prática clínica. Vocês têm que responder, isso é com os seus testes, e é testes em todas as consultas, está bem? Porque depois vocês vão ter que aplicar tudo aquilo que vocês aprenderam. Vocês têm mais alguma questão? Muito obrigada. Então, quem mais quer intervir? Muito cheias. Queres ver aqui? Então, isto vem cá. É rápido. Eu estava a saber o que acham sobre estudar fora do país. Estudar fora do país. Também queres dirigir a tua pergunta? O que é que você vai responder? Eu tenho experiência de estudar fora. Então, agradecemos. Tens vantagens. Sim, não foi. Margarida, não é? Pronto. Aliás, eu tenho duas licenciaturas, tenho licenciatura em Motricidade Humana e licenciatura em Fisioterapia. Fiz um período de 6 meses de Erasmus em Toledo, em Espanha, e isto em 2005, ou seja, muitos de vocês eram muito pequeninos, não é? Pronto, a experiência que eu tive realmente, e que incentivo, e tenho filhos e incentivarei a eles terem essa experiência de exterior, de estudarem fora, realmente é uma experiência, mas a nossa formação, a formação em Portugal é muito boa. As nossas universidades, então, na área da saúde, como dizia o enfermeiro e aqui o doutor Daniel, é muito boa. E eu vou-vos dar o meu caso pessoal, que é, eu cheguei à Espanha e toda a gente que sabia que eu era uma estudante portuguesa queria estudar comigo e com outro colega que fomos na altura. A nossa formação é muito boa, muito exigente. As nossas universidades são muito exigentes, mas é muito boa. Em 2007 volto para a Espanha, mas já com perfil de profissional, não como estudante. Digo que eu cheguei à Espanha para começar a trabalhar como fisioterapeuta, rapidamente viam o meu currículo como sendo portuguesa, formação em Portugal e tive logo um emprego em 3 semanas. Qual é a minha opinião como profissional e com a experiência que eu tenho? A formação em Portugal, base muito boa, exigente. Nós somos reconhecidos, como dizia, acho que foi o enfermeiro que dizia, nós somos reconhecidos não só na Europa, mas somos reconhecidos mundialmente.
Como em contexto de trabalho, é fantástico poderem ter essa experiência de irem para fora, porque a questão da remuneração realmente é bastante diferente. Somos respeitados na parte da fisioterapia, como eu digo. Há países que nem sequer precisam da carta de validação. Bastam ir com a carteira profissional, com o reconhecimento e com o currículo português. Há outros que têm que se fazer as tais equivalência ao reconhecimento da carteira profissional de Portugal para esse determinado país. A experiência que eu digo a nível de estudo, Portugal, as universidades são muito boas. É bom, pronto, é a palavra que digo, bom. Em contexto, se tiverem a oportunidade de um Erasmus, uma bolsa, um estudo, um projeto, façam. Nós ganhamos um know-how diferente, nem que seja para darmos valor ao nosso país. Nem que seja para darmos valor. E isso depois é visível no nosso percurso profissional. É visível. E não invalida de vocês fazerem, sei lá, a formação base em Portugal e uma pós-graduação, uma especialidade qualquer fora. Com isso não estou a dizer para não estudarem para fora, não tem nada a ver. Estou a dizer a minha experiência. E digo isto com muito, muito orgulho. Eu vou só contar uma coisinha, não sei se temos tempo, posso? Só uma coisinha. Eu fui em 2005 então para a Espanha, em 2005, isto há 15 anos, não é? De 15 a 16 anos, e eu chego à Espanha com uma pele de 128 gigas. Na Universidade de Toledo, que tinha, e eu escolhi para Toledo porque tinha o hospital, o maior hospital da Península Ibérica de paraplégicos e tetraplégicos, é mesmo só a especialidade de traumatismo veteromodulares. E eu chego com uma pena, que era para fazer os trabalhos, não é? Ninguém sabia o que era uma pena. Andava tudo de disquete, vocês se calhar nem sabem o que é que são disquetes, não é? Depois estou assim, pronto. Nós sabíamos, não é? Mas nós somos mais antigos. Ninguém sabia. Formatações de trabalhos, ninguém utilizava. Eu, bem, mas isto como é que é possível? A doutora é meio da mesma universidade que eu, a nossa universidade dava-nos muito na formatação dos trabalhos, das monografias, terrível, mas que depois a gente agradece. E eles diziam, tu és portuguesa, como é que tu fazes isso? Eles entregavam trabalhos em folhas de papel em branco, assim, uma coisa muito básica. E eram todos alunos de ensino superior, era tudo fisioterapia. E eu aí digo, eu senti-me muito orgulhosa, muito, muito orgulhosa, e que, assim, não, a nossa formação é muito boa. Tenho relatos de colegas também que passaram o mesmo em Inglaterra e pronto. E na parte da enfermagem, lá está, há empresas recrutadoras só para enfermeiros portugueses, não é? Porquê? Porque somos realmente, a nossa formação é muito, muito boa, muito boa.